Tudo bom, Jadelson? Hoje, hoje a noite promete. Hoje a live vai ser muito boa. Ó, já entrou, doutor Fábio. Boa noite, Bia. Já vou colocar aqui o Fábio, pera aí. Não, acho que... tá certo. Vamos lá! Olá! Hello, hello! Hello! Tudo E aí, minha certo? querida? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo também. Ei, que Vamos coisa começar boa! aqui. Eu gosto de começar falando aqui um pouquinho, uma apresentação rápida minha. Não quero enrolar, porque a gente tem muita coisa legal para falar. Então, eu sou a Larissa, a responsável pela Escola Nogier aqui no Brasil. E hoje eu tenho o prazer de conversar com meu super amigo, Dr. Fábio Gabas. Para a gente começar, Fábio, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência profissional. Eu falei já um pouco aqui durante a semana, mas acho que você vai poder explicar melhor aí a sua experiência. Sim, sim, um grande prazer. Quero te agradecer esse convite e acho que é sempre muito gostoso a gente estar reencontrando, além de encontrar os amigos, né? E você é uma amiga querida de tantos anos aí nessa estrada, também poder aprender um pouquinho as novidades que esses amigos queridos trazem como você. Então, estou muito feliz Verdade. por esse convite e estou ansioso aqui para ouvi-la, o que tem dessas novidades ótimas aí da auriculoterapia, que a gente tem uma impressão, né, do que é a auriculoterapia. Quando você me falou, eu fiquei encantado. Falei, puxa, que beleza. Então, quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e espero que eu possa contribuir com essa turma querida aí que te segue, essas pessoas que querem também aprender, saber mais, as novidades sobre saúde, não sobre doença, né? Porque É a verdade. gente está acostumado que toda vez que a gente vai ouvir um médico falar, um terapeuta falar, geralmente é falar sobre doença. E a minha área, como você perguntou aqui, que é o meu trabalho como médico, para quem não me conhece, o meu trabalho é com medicina integrativa, medicina preventiva, já estou nessa área há 20 anos, e algo que sempre me chamou a atenção desde a faculdade, né, Larissa? Porque eu via lá aquele modelo, né, tão convencional de tem aquela história, febrinha, febrona, dipirona, atim, resprim, não sabe o que tem, meticortem, né? E a gente vai só canetando ali É para isso mesmo. inflamação, anti-inflamatório, para infecção, antibiótico, para alergia, antialérgico, para acidez, antiácido. E você vai sempre combatendo os sintomas. Claro que eu não quero de maneira alguma desmerecer ou menosprezar esse trabalho, porque isso é fundamental. Você tem uma infecção grave, você precisa usar sim um antibiótico. Se você tem aí uma dor muito grande, você vai tomar um analgésico, você não vai tomar vitamina C. Você vai tomar um analgésico poderoso, né? Você vai ter uma lesão, um trauma, uma massa tumoral que você precisa para cirurgia, vai tomar anestesia. Então, tá tudo certo, né? Nenhuma crítica ao modelo convencional, ele existe. O que é interessante, muito bonito, é que hoje nós podemos compor, nós podemos agregar num trabalho de saúde convencional, cujo foco principal é o diagnóstico de doença e os tratamentos, e isso é super importante, mas nós agregamos algo que também é super importante, que é o cuidado com a saúde. E rapidamente, Larissa, né, só para fazer até o link, eu vi que você divulgou falando um pouquinho do Bruce Lipton, né? É por causa E dos o... livros, né? Exato, exatamente. Eu, inclusive, terei uma entrevista com o Bruce Lipton agora no dia 15, que estará disponível para todos, legendado, para quem se inscrever. Nós vamos abrir um canal para inscrição, para a gente poder disponibilizar essa entrevista já legendada na semana Nossa, do dia 21. muito legal. Então, Você me passa legal. que eu também distribuo a propaganda. Opa, Faço te questão. agradeço. Não, É, muito bom, muito porque vai legal. ser um bate-papo fantástico. O Bruce Lipton é uma autoridade nesse assunto epigenética, e epigenética é a base desse trabalho integrativo que eu faço hoje. Por quê? Porque, como eu disse, trabalho preventivo, o que a gente precisa? A gente precisa algumas coisas. Primeiro, entender que nós não somos condenados pelos nossos genes.
Não são os nossos genes que vão determinar, você vai ter um câncer, você vai morrer assim, você vai ter uma artrite, você vai... Não, você tem a predisposição. Aí vai depender, pelo próprio estudo da ciência epigenética, das informações que o nosso corpo recebe do meio, quer dizer, o que você come, o que você bebe, o que você respira, o que você pensa, emoções, campo eletromagnético, convívio social, familiar, ambições, tudo. Todas essas influências do meio vão modular como que os nossos genes vão trabalhar. Então, nós não estamos condenados pela nossa genética, por isso que existe a medicina preventiva. Ou seja, eu consigo fazer uma série de avaliações do meu paciente, que poderá não estar doente, estar muito bem, obrigado, mas eu entendo, pelas essas avaliações que a gente faz, e que hoje temos muitos recursos tecnológicos para novas avaliações mais sutis, mais dentro do dentro, né? Que a gente consegue predizer. Então, é preditivo. Olha, esse indivíduo está caminhando para o diabetes, para uma doença inflamatória, e a inflamação é a base da grande maioria das doenças hoje, a grande maioria das doenças, desde infarto, Alzheimer, AVC, câncer, doenças autoimunes, a base é um estado inflamatório. Então a gente consegue predizer, medicina preditiva, e aí conhecendo o caminho que esse paciente está seguindo pelos exames, pelas avaliações, pelo bate-papo, a gente consegue prevenir doenças mudando esse terreno, mudando as informações que chegam para esse indivíduo. Então, isso é o que a gente chama de um trabalho preventivo e preditivo, que também deverá ser personalizado, porque cada um é um, e participativo, porque preciso da participação do indivíduo. Não é passivo, né? O que eu tenho que tomar? Não, não é. Você tem que mexer na sua vida, você é responsável, você tem as rédeas da sua saúde, nós somos instrumento de trazer as orientações necessárias. E o indivíduo participa. Né? Então, esses são os conceitos básicos aí, Larissa. Muito bom, Fábio. Da sua fala, eu peguei várias coisas que casam muito com a auriculoterapia. A primeira coisa que é uma tecla que eu venho batendo aqui no canal da escola há muito tempo, que é a questão do diagnóstico, né? Eu falo que todo mundo merece um diagnóstico, né? Você não pode ser displicente com relação a isso, mesmo você trabalhando com outros tipos de metodologias, né? Mesmo você não sendo um médico, eventualmente você precisa encaminhar, né, para a parte médica. Esse trabalho em conjunto é a parte que todo mundo sai ganhando, né? Então a gente tem que parar com essa... Eu vejo muito na linha terapêutica, né, uma certa divisão que eu acho totalmente desnecessária, porque quando você se dedica, quando você estuda, quando você tem uma condição de estudo, de conhecimento, né? A gente conversa de igual para igual, a gente discute, a gente vê o que é o melhor e tudo mais. E é esse nível de aprendizado que eu prezo tanto, né? E que eu coloco aqui. Essa é a primeira coisa que eu achei fantástica. A segunda já no começo da sua fala, a questão dos né? Antibiótico, antiálgico, anti-isso, que foi justamente um dos pontos que o criador da técnica, né, o Dr. Paul Nouget, que já é falecido, ele foi a chave de mudança dele. Porque, diferentemente da grande maioria das pessoas, né, assim, dos médicos, a primeira faculdade que ele fez foi de engenharia elétrica. E quando ele chegou na medicina, ele chegou com aquela visão da física. E isso em 1930, 1938. E a medicina naquela época, ela estava atrás das moléculas anti qualquer coisa, né? Antibiótico, anti-inflamatório. E ele não, quando ele saiu, quando ele se formou, ele falou, não é isso que eu entendo da natureza, né? Onde é que estão as propriedades da física? Onde é que está a frequência? Onde é que está a vibração? Onde é que está essas coisas que eu já estudei na física e que eu sei que o corpo humano funciona assim. E aí ele foi atrás, lógico, de outros tipos de abordagens, né? E que, curiosamente, depois, 2 pacientes que chegaram com a orelha queimada em um ponto, estimularam ele a continuar entendendo porque aquilo funcionou e ele chegou, então, na auriculoterapia. Então, assim, é bem interessante mesmo essa visão. E voltando, eu queria que você reforçasse um pouco a questão da medicina integrativa, Fábio, porque assim, muita gente
mesmo na área da saúde, né, emprega esse termo o tempo inteiro, né? Terapia integrativa, terapeuta integrativo, medicina integrativa. E eu queria que você, como um médico integrativo, que você esmiuçasse um pouco mais essa definição, né? Sim. Para que a gente falasse disso. Claro. Muito bem. Bom, eu já venho nessa linha, entre aspas, complementar, desde quando eu comecei, em 1999. Sempre fui encantado com isso. Eu cheguei a fazer cursos mesmo. Na época tinha curso de física quântica aplicada à saúde, iridologia, né? Medicina ortomolecular, terapia por informação biofísica, terapias por informação biofísica, o BIT, e tantas outras coisas que a gente foi fazendo, né? Agregando. A gente faz um curso aqui de terapias hormonais bioidênticas. A gente sempre vai agregar, estudando. É um estudo contínuo, porque não havia uma especialidade reconhecida como medicina integrativa. Isso veio mais recente, né, que eu, inclusive, sou especializado, fiz essa especialização pela universidade da Uniub, que é uma das universidades hoje que é reconhecido esse curso de especialização, onde os colegas trocam essas informações e têm essa especialização já reconhecida. Mas isso veio muito depois do meu trabalho. Fui encerrar essa especialização no ano passado e é algo que eu já vinha trabalhando há 18, 19 anos já com medicina complementar. Porque quando a gente fala de integrativa, hoje, por definição, você tem essa medicina que é baseada em ciência. Isso é muito importante para não parecer que é um pessoal aí que fica... importante. Que fica um pessoal que fica testando aí vitaminas, fitoterápicos. Não é testando, isso já foi testado, é baseada em ciência, em trabalho. A gente tem um pouco mais de dificuldade de fazer trabalhos do que a medicina convencional, porque a gente usa múltiplas terapias em conjunto. Eu não vou dar uma coisinha para aquele paciente. Eu vou mexer na alimentação, vou fazer atividade física, ele vai dormir melhor, eu quero que ele medite, eu quero que ele tome vitaminas, alguns fitoterápicos, eu quero que ele corrija o sistema imunológico, eu quero que ele corrija a flora intestinal dele. Eu quero que ele mude de hábito. Então, é um coletivo, é mais difícil. Mas, hoje, nós já temos essa base científica para podermos falar em fazer uma medicina que é baseada em ciência, em evidência clínica, e que nós usamos diversas terapias reconhecidas mundialmente a favor da saúde do paciente, a favor de restabelecer o bem-estar, o equilíbrio, a homeostase, que a gente chama, desse indivíduo. E esse termo integrativo, primeiro porque ele vem dessa questão de você integrar, entender o indivíduo integralmente. O indivíduo não é um estômago, o indivíduo não é um coração, o indivíduo não é um intestino. Ele é um ser integrado com todos os seus sistemas físicos, tudo conectado, não tem nada separado de nada. Inclusive não tem nada separado de nada, tanto internamente como externamente. Por fora. Exato. Né? Por dentro, porque é uma coisa só, é uma malha só, em que existe, nessa malha tempo-espaço, existem alguns tornadinhos, alguns spins, onde há uma coerência na física dos chamados Plancks, que é a partícula do espaço, dando existência à forma. Mas é tudo conectado com tudo, até porque nós somos 99,99999% espaço vazio. Exatamente. Então, essa integração é tanto interna, como é a integração homem-universo, como também nessa integração, além de integrar, então, sistemas emocionais, sistema emocional, mental, espiritual, físico, energético, desse fractal, ele com o universo, e a medicina integrativa também, a integração desses aspectos complementares, medicinas milenares, né, juntamente integrando isso com a medicina convencional e a ciência. Então a gente integra tudo com tudo, chamamos isso de medicina integrativa. E a ideia, resumindo tudo isso que eu falei em menos palavras, né? É você ter essa visão do indivíduo como um todo e fornecer informações que nós já temos ciência comprovando por trás, que trará para esse indivíduo a capacidade, o poder de se restabelecer, porque a cura vem de dentro para fora, vem dessa harmonização que nós promovemos nesse indivíduo. E, abrindo um pouquinho agora para os aspectos de como se dá isso na prática, além de tudo isso que eu já te falei, trabalhar a parte de alimentação, suplementação, a parte do sono, a parte da atividade física. Trabalhamos aí a questão ground, contato com a natureza, e tudo isso faz muito sentido para mim, e aí já é uma particularidade do Fábio, que tudo isso faz muito sentido
quando nós trazemos a neurociência do entendimento do que determina o que esse indivíduo vai escolher para comer, o que determinam esses hábitos. Então é muito importante entender que a escolha que a gente faz, raramente ela é consciente, raramente está sob o seu controle. 99% das vezes, para não dizer mais que isso, você está refém de programas inconscientes que acontecem, que determinados já por padrões de hábitos elétricos do cérebro, que vão determinar aquela conduta, aquela escolha, aquela preferência, aquele mau hábito, que você até sabe que você deveria mudar, mas é mais forte que você, porque já é um hábito elétrico e é difícil. Existem recursos, então a neurociência traz alguns recursos. Estou louco para te ouvir aí sobre esse assunto, viu, Larissa? Mas a neurociência a gente traz aí terapias como neurofeedback, ao que eu venho preparando um material brilhante para começar os trabalhos aí no final do ano, em janeiro. Né? Mas o que eu quero sobre esse assunto, que eu sei que você tem uma excelente experiência com isso dentro dessa tua área, e eu gostaria muito de ouvir, o que a gente faz são esses recursos. Pede para meditação que ajuda, mindfulness, todo esse trabalho que mexe com esses processamentos internos, né? Neurofeedback, mas eu sei que você tem grandes novidades e eu quero te ouvir. Porque na verdade isso é um assunto que eu até já explorei bastante aqui no canal, faz uns 15 dias, tem até um vídeo no YouTube, para quem gosta, é só procurar lá no YouTube da Escola Rafael Noguet. Tem um vídeo específico sobre lateralidade cerebral. E a gente estava até discutindo isso, né, Fábio? Que assim, as pessoas, elas existem alguns momentos da vida, né, que a pessoa ela é orientada a mudanças. Ah, você tem que se acalmar, você tem que dormir melhor, deita mais cedo, apaga a luz, né? E coisas assim. E aí, não se considera toda essa construção sináptica que aconteceu durante a vida inteira da pessoa, né? A vida inteira foi feito produtos, foi feito matéria. Você pega lá o cérebro, né? É um órgão cheio de ligações criadas através desse tipo de comportamento. E aí você quer que uma via que anda da direita para a esquerda, de um dia para a noite, ela ande da esquerda para a direita, né? Ou vice-versa. E isso não é fácil, não é fácil que a pessoa consiga sozinha, né? É por isso que existe, né, todas essas metodologias de saúde, de tratamento, que a gente pode facilitar isso para o paciente. Dentro da auriculoterapia, a gente tem um canal direto. O Dr. Noguet, ele fala, né, que a orelha, ela é um presente de Deus, né? Por quê? Porque as pessoas falam que é muito comum quando uma mãe tem um neném e tal, né? Fala, devia vir com um manual, né? E vem, a gente tem 2 manuais. A gente nasce com 2 manuais expostos, que eu falo que é uma central de controle, porque quando você tem uma máquina super importante, grande, né? A pessoa ela não tem acesso ao equipamento direto da máquina. Ela tem acesso a um portalzinho onde tem botões, né? Que você consegue acessar as partes importantes daquela máquina. E é isso que acontece na nossa orelha. Então, na orelha, a gente tem níveis de acesso ao sistema nervoso central para ajudar a trabalhar, né? Para ajudar que esse paciente não só regularize algumas funções orgânicas, como também funções comportamentais. E isso acontece por conta dessa ligação, né, que é necessária entre o cérebro e o corpo. Se a gente for pensar, o controle cerebral, ele é feito através de níveis. O cérebro, ele não tem acesso direto a um órgão. Ele tem um acesso indireto, ou seja, vai acontecer um nervo que vai chegar nesse órgão e que depois vai trazer uma informação que vai ser passada em níveis dentro do cérebro, né, para que ela seja controlada. Muitas vezes, por uma questão de erro de alimentação. Quando você tem um erro de alimentação, você tem uma alteração de pH, você tem uma alteração química, às vezes, desse próprio órgão. Ela pode alterar essas informações que chegam no cérebro, em regiões específicas de controles cerebrais.
E aí a gente fala, dentro da linguagem da auriculoterapia, a gente fala que essas regiões elas vão ser excluídas. Ou seja, ou a comunicação dela com o sistema nervoso central não está acontecendo por uma relação de nervo mesmo, né? Ou ela está sendo deturpada. E a minha função é restabelecer essa comunicação através de um controle, através de um painel de controle que a gente tem, né? 2, inclusive, que são as orelhas. Então, a visão da auriculoterapia francesa, eu acho que isso é super importante de colocar, não sei, aqui que está assistindo a gente, deve ter seguidores seus que está vindo, nem conhece, talvez, né, a origem da auriculoterapia, né? Diferentemente do que a grande maioria das pessoas pensam, a auriculoterapia, ela nasceu na França, né? Nas mãos de um médico, que é esse médico que eu falei, que já é falecido, o Dr. Paul Nogier. E a auriculoterapia, ela tem a base totalmente neurofisiológica. Ela não está baseada em conceitos energéticos. E eu não estou dizendo, por conta disso, que os conceitos energéticos não existem, que não tem a questão da medicina chinesa, né, os meridianos e tudo mais. Só que não é assim que a orelha funciona. Né? O que aconteceu... Não tem meridianos? Na orelha não tem meridiano? Não passa meridiano na orelha, Fábio. É muito interessante. Se você olhar, eles justamente desviam da orelha. Né? Isso é muito interessante. E aí, o que acontece? Existiu essa adaptação, por quê? Porque na história da auriculoterapia, o primeiro mapa que esse médico criou, ele publicou num artigo em 1956, e esse artigo ele foi parar na China porque no simpósio onde ele divulgou esses primeiros estudos dele, que já tinha durado 5 anos, tinha na plateia um médico alemão que era proprietário de uma revista de medicina chinesa, de artigos dessa área, que ele traduzia, né, para o alemão e para o chinês. Ele tinha uma publicação em Xangai. E foi assim que chegou o primeiro mapa da auriculoterapia na China, numa época em que a medicina chinesa estava se recuperando depois da influência do Mao Tse-tung, que queimou tudo, proibiu tudo, aquela loucura, né? E aí eles começaram, então, a adaptar, fizeram a partir desse primeiro mapa da versão de 1956, eles criaram uma versão deles, né, da medicina chinesa, que não é o que a gente trabalha na auriculoterapia, porque ela evoluiu muito, ela foi estudada profundamente, né? E esse mapa, inclusive, a gente nem utiliza mais, a gente já tem outro tipo de abordagem de mapas, existem outras cartografias, existem versões, inclusive, né? E a última versão mais conhecida é de 87. Então, são abordagens completamente diferentes e acho que é super importante a gente colocar, até porque quando você fala de auriculoterapia, a tendência é que as pessoas pensem na medicina chinesa. E não foi Inclusive, assim. Eu achei muito legal você colocar isso. Para mim, uma surpresa, eu não sabia disso e está muito legal estar aprendendo isso com você. Mas tem jeito que você dá um exemplo para mim, Larissa? Como é que seria, por exemplo, na prática, o paciente chega para você, um exemplo de queixa, um exemplo de terapia na prática, como é que seria e um exemplo do que se espera desse trabalho, o que estará acontecendo com ele, com a terapia que você vai explicar na prática como é que funciona? Pode ser? Pode, lógico. Então, o que acontece? Como eu estava dizendo no começo, que já foi dentro da sua fala inicial, né, a questão do diagnóstico. Todo tipo de abordagem que a gente tem que fazer no paciente, a gente tem que ter um meio de avaliação. Então, a orelha, assim como ela tem esses botõezinhos, que eu coloquei a comparação aí do painel de controle, né? Eu não vou simplesmente, um técnico num painel de controle, ele não abre simplesmente o painel do controle e vai apertando botão por botão para ver qual que apita, claro, né? Qual que grita, qual que, né? Não, ele vai fazer uma avaliação. Então, o primeiro ponto, o primeiro passo é você avaliar essa orelha. Existe, na abordagem da auriculoterapia, né, ela existe, como eu falei, um aprofundamento, onde ela chega num nível onde a gente usa as reações
do sistema nervoso simpático. Então, o que acontece? O sistema nervoso simpático, ele inerva as artérias, a musculatura das artérias. E ele tem uma resposta 880. Você sabe disso, né? Então, o sistema simpático, ou ele responde ou ele não responde. Ele não tem meio termo, né? E aí a gente tem isso tudo já conhecido pelo Dr. Paul Noguet e desenvolvido por ele, inclusive pelo filho dele, que é o mentor da minha escola, né? Então, o que acontece? Através da capacidade que eles descobriram da nossa pele com relação à fotorrecepção e emissão, tem a ver com tudo que você falou também, sabe-se que o pulso radial, na verdade o pulso das artérias como um todo, né, ele reage a qualquer tipo de avaliação que a gente possa fazer. Então, ele é um meio avaliativo do nosso corpo. Estou dizendo isso por quê? Porque no nível mais avançado da auriculoterapia, a gente usa muito o sinal vascular como meio avaliativo. Então, eu vou avaliar esse sinal vascular, primeiro para ver se ele está adequado, ou seja, se todas as frequências possíveis que nós temos que receber no nosso corpo, se elas estão sendo processadas. E aí, se elas estão sendo processadas, o meu sinal vascular está fidedigno e eu posso usar ele como meio de avaliação. Se ela não está, eu vou ter que primeiro consertar isso, antes de fazer qualquer coisa, independente de qualquer queixa que o meu paciente tenha. Aí, depois desse primeiro passo, porque eu já tenho aí instrumentos avaliativos calibrados na minha mão, né? Dependendo do que o paciente veio reclamando, eu vou escolher algum tipo de abordagem. A abordagem ela pode ser mais simples, por exemplo, quando eu estou falando de dor. Quando eu estou falando de dor, a linha neurológica que a orelha trabalha com relação à dor é uma linha mais reflexa, que é a linha espinotalâmica. Então, é uma reação mais rápida, mais reflexa. O tipo de avaliação que eu faço é uma avaliação que gera um estímulo nociceptivo, que é uma dor. Então, eu uso um palpador de pressão. Deixei aqui. Um palpador de pressão como esse, que tem uma gramagem específica, porque eu tenho que gerar o mesmo estímulo de dor na orelha inteira para eu ter um meio de avaliação fidedigno. A partir disso, se é só dor que a pessoa tem, a partir dessa avaliação, eu vou colocar uma agulha. E é por isso que se confunde tanto, né? Por quê? Mas por que eu uso agulha? Eu uso agulha porque eu preciso gerar um estímulo de dor muito forte. O pior que eu possa conseguir, né? Por quê? Porque assim eu vou estar informando o sistema nervoso, um sistema nervoso ainda um pouco mais primitivo, não é o mais alto nível do sistema nervoso, mas eu vou estar informando que tem ali no corpo uma questão lesional, por exemplo, e o sistema nervoso precisa mandar um feedback que tem a ver com o que você falou. Então, se eu estou lidando com dor, esse simples passo, ele já é suficiente. E o que eu espero de um resultado de dor? Eu espero que seja imediata a melhora. Logicamente que dependendo da gravidade, da causa primária, de várias outras coisas, essa situação pode ser resolvida ali, naquela mesma sessão. Se a gente está falando aí, por exemplo, de uma distensão muscular, de um torcicolo, de alguma coisa mais simples. Lógico que eu só estou falando de uma dor, de uma degeneração e tal, eu vou estar melhorando. Essa melhora, eu preciso ver uma melhora, nem que seja de 10%, porque eu estou falando de uma ação reflexa. A ação reflexa é imediata, então eu sei que eu fiz a avaliação correta e eu encontrei o melhor ponto para aquela situação. Se eu não tiver nenhuma referência, eu tenho que continuar avaliando. Eu tenho que ver se eu estou na orelha correta, se a pessoa não tomou, por exemplo, analgésicos, que faz com que a ação reflexa seja diminuída, né? E aí talvez eu não tenha uma ação imediata naquela sessão, mas eu posso dar uns dias para o paciente me dar um retorno para ver se aquilo teve um efeito. Então, tudo isso eu tenho que estar dentro da minha análise, né? Da minha avaliação. E aí, dor é desse jeito.
Dor, eu faço uma avaliação por dor, eu aplico um estímulo de dor e eu quero uma resposta imediata. Seja ela pequena, seja ela resolução, dependendo da causa primária da dor. Lógico, que isso a gente não vai fugir, né, do corpo. Porque a gente tem as questões lesionais e a gente tem as questões disfuncionais. Logicamente que as questões lesionais, dependendo do nível dessa lesão, a gente sabe que existe a possibilidade de recuperação ou não. Quando a gente está falando de um problema disfuncional, aí não. Aí a gente já está num mundo onde esse tipo de abordagem mais natural tem um casamento mais interessante, né? Mais rápido. Mas lesional tem efeito? Tem também, mas depende do tamanho dessa lesão, né? E aí, essa é a primeira fase, a fase de dor. E a gente tem as queixas disfuncionais, orgânicas, de todo tipo, né? Então, a auriculoterapia, ela passa a ser uma visão, ela tem uma visão como se fosse uma medicina. Em que sentido? No sentido que ela também tem todas as funções próprias do ser humano como meio de tratamento. Ou seja, se eu posso abordar o ser humano como um todo, eu tenho na minha mão uma medicina completa, né? Claro. Então, por exemplo, eu posso trabalhar desde questões orgânicas como gastrite, intestino, constipação, insônia, até questões comportamentais, que era o que você estava falando sobre a neurociência. Porque aí a gente tem uma análise prévia dessa questão da lateralidade que eu tinha falado, que é essa função, né, diferenciada, própria do ser humano, onde cada hemisfério cerebral consegue trabalhar de um jeito diferente. Então, existem hoje, né, isso já estudos da neurociência antigo, acho que talvez um dos primeiros passos da neurociência foi em cima dessas diferenciações entre os hemisférios cerebrais, que começou com Roger Desperry, né? Naqueles estudos com... Ai, fugiu o nome. Epilepsia. Então, ele fez cirurgias querendo melhorar a epilepsia e no final o que ele viu foram as funções dos hemisférios cerebrais, né? E em cima disso, a gente vê que o ser humano tem uma propriedade de lateralidade e que essa lateralidade faz parte da função do ser humano. Nós somos cada vez mais inteligentes porque a gente tem essa propriedade, que é isso que é diferente, inclusive, dos outros mamíferos, né? E essa propriedade exige que eu tenha um hemisfério que seja perceptível, que capte informação e que ele transmita essa informação através do corpo caloso para o outro hemisfério. Então, eu tenho essa necessidade de trâmite de informação. Porém, se existiu qualquer tipo de alteração no meio do caminho, dentro da epigenética, por exemplo, né? E isso pode ser desde vou dar alguns exemplos bem assim, né, generalistas, só para a gente brincar um pouco para entender. Então, por exemplo, imagina que o neném nasceu e o berço dele era encostado na parede e a única forma que ele tinha de ter contato com o mundo exterior era virar a cabeça dele para a esquerda. Mas ele era destro, teoricamente. Mas ele só olha para a esquerda, porque é só dali que vem a mãe, é dali que vem a luz, é dali que vem tudo. Então, desde o início, ele começa a estimular mais o lado esquerdo. Mas a forma do cérebro dele funcionar era o contrário, porque a gente tem todo um cruzamento de informação. E isso começa a trazer informações que eram para estar indo e elas estão vindo, né? Isso pode gerar choques, vamos colocar, elétricos, que pode dificultar o desenvolvimento dessa informação. E isso vai ser mais e menos importante dependendo de quanto isso vai se agravando durante a vida, chegando até a trazer dificuldades de decisão, a dificuldades comportamentais mesmo, né, com relação à sociedade e tudo mais em cima disso. Então, essa avaliação da lateralidade, ela também tem que fazer parte da minha abordagem na auriculoterapia. E dá para dar um reset aí? Vamos supor, você percebeu que
esse cérebro está cheio de crenças, essas programações, esses trabalhos limitantes por virtude do que ela viveu, aprendeu ou significou, seja o que for. Como dar um reset aí? Como mexer nisso? Dá. Tem várias abordagens, né? Então, cada nível de questão, ela me dá uma abordagem. Inclusive, a avaliação, ela vai me ajudar nisso. Então, assim, não existe... É uma tecla que eu bato também, que não é um pouco fora do conhecido, né? Não existe regra e não existe receita de bolo. Existe uma avaliação que vai facilitar, né, a abordagem individual, personalizada de cada paciente. Mas, logicamente, que existem algumas estratégias que a gente pode usar. Uma primeira estratégia é justamente essa questão da lateralidade no geral, né? Que é uma área específica da orelha, o trago que a gente avalia e que a gente vai tratar. E isso vai facilitar esse caminho, que aí vamos para a realidade da coisa, né? Eu vou resolver isso para a vida inteira? Não necessariamente, porque nós estamos falando de vias sinápticas feitas, criadas, caminhos sinápticos. Então, o que acontece? Existe uma melhora que vai sendo progressiva e esse paciente, ele vai perceber quando ele precisa. Então, por exemplo, você começa fazendo sessão semanal, vai passando para quinzenal, mensal, bimestral, semestral, e aí chega uma hora que o paciente vai falar, olha, sei lá, às vezes dá para ver uma vez por ano, né? Mas sempre ele vai precisar de uma manutençãozinha aí, porque a gente está falando do sistema nervoso que foi padronizado de uma forma, né? E a gente precisa melhorar ele através de uma manutenção. Essa é uma questão. Agora, quando você está falando de questões emocionais, Fábio, existe forma de você dar reset em algumas questões emocionais, sim. Eu tenho vários casos para citar meus, de alunos meus, né? Um caso que eu gosto muito de contar foi de uma paciente que ela teve um trauma por um assalto, né? E aí, por conta desse assalto, ela ficou com medo de dirigir. Eu estou encurtando a história, tá? Não foi o assalto exatamente. Ela teve um assalto bem agressivo, com revólver e tudo mais. Um segundo passo foi um furto, que o carro dela, ela deixou estacionado. Quando ela chegou, cadê? Não está mais lá. E aí, depois disso, ela ficou com medo de dirigir. E aí, a gente fazendo todo um processo de rememorização, que é super importante. Essa rememorização vai acender um botão, que é um ponto, nesse painel de controle, que é a orelha. E eu sabendo fazer com que acenda o botão certo, né? Eu vou conseguir tirar essa correlação traumática. Quer dizer que ela não vai lembrar do que aconteceu? Não. Quer dizer que o que aconteceu não tem mais essa significância traumática que correlaciona, por exemplo, com o assalto, né? Ela não conseguir dirigir. Então, ela voltou a dirigir, vida normal e tudo mais. Um caso interessante, até recentemente, uma aluna contou para mim, era de uma paciente dela, uma senhora que infelizmente perdeu o filho. O filho foi, eu não sei se ele foi um assalto também, eu sei que o filho faleceu, infelizmente, né? E ela, depois do falecimento do filho, ela tinha criado um hábito de toda noite conversar mentalmente com esse filho, né? Através de uma janela. Então, ela meio que criou um toque, né? Ela toda noite, antes de dormir, tinha que olhar para a janela e conversar com o filho. E aí, essa minha aluna também fez essa abordagem, né, de rememorização, de achar o ponto correto, que é o ponto numa área específica chamada linha do som. E foi interessante porque, assim, na mesma sessão, a pessoa já vê o padrão de pensamento diferente. Então, legal. Você pede para ela, então, né, como é que você fazia mesmo, né? Ela fala, você sabe que não está tendo mais aquele peso, não consigo mais fazer daquela mesma maneira, né? Por quê? Porque é um padrão, como você explicou, né? Um padrão de pensamento que gera um padrão eletromagnético cerebral, né? Eu acho isso tão maravilhoso, porque é muito interessante como que nós, seres humanos, né,
temos essa facilidade em criar essas memórias, esses vícios, esses circuitos já, hábitos de circuitos elétricos, que vinculam aí emoções a determinados fatos que você acha que você viveu e você dá o peso baseado no que você acha que foi. E é muito interessante porque se 10 pessoas passarem pela mesma situação, cada uma vai ter um registro diferente daquela mesma situação. Né? Então, um vai ficar extremamente traumatizado, né? De repente, como você colocou, não vai mais dirigir. O outro vai querer andar armado e vai sair dando tiro, aí vai virar o xerife. O outro vai falar, nossa, preciso tomar mais cuidado, viu? Não dá para parar o carro por aqui, parar por aí, vai tocar de boa. O outro vai agradecer, que fala, puxa, que bom que eu já estou numa situação que eu posso ser roubado, ao invés de eu estar na situação de ter que roubar. Gratidão por eu já estar numa situação de que podem levar, que não faz diferença para mim, né? Então, cada um vai ter um padrão de percepção daquela situação e um padrão de registro. Agora, acho que é muito legal a gente lembrar que depois de um ano, toda a memória ela já perdeu 50% do conteúdo e as pessoas podem jurar que ainda lembram 100%. É verdade. E é muito engraçado porque à medida que você está mudando o seu padrão de consciência, sua percepção do que é, você que está agregando novos elementos de ser, de consciência dentro de você, a cada dia desse, você está remodelando totalmente suas memórias. A sua autobiografia ela é ajustada a cada dia. E para melhorar, nós temos terapias, como você está colocando, da auriculoterapia, que pode ajudar as pessoas a modular a maneira como ela percebe aquela experiência que está registrada, para que não venha junto com uma dor, um medo, com algo que a atrapalhe, a limite, a incapacite de alguma coisa. Então, eu fico aqui a dica para quem está nos ouvindo, assim, estou vendo uma série de pessoas, meus amigos, teus amigos aí. Então, eu acho que é muito importante a gente entender que essas memórias não são verdade absoluta e que esse vínculo de dor, de medo, de raiva, seja o que for, não precisa ficar preso nisso. Até porque isso não é você. Isso é um circuito elétrico, isso é uma reação que está acontecendo no teu cérebro. Você não precisa se identificar com isso. Falar, eu sofri. Você sofreu não, você passou por uma experiência, teu cérebro interpretou como tal, você fica alimentando essa porcaria dessa emoção que te limita, achando que é 100% verdade. Olha, eu te garanto que se você assistisse de novo o mesmo fato, você ia dar um significado completamente diferente hoje. Então, eu acho que é o momento da gente começar a se libertar desses processos de escravidão que o ser humano carrega já há tanto tempo. Não, porque no Réveillon de 86, a minha tia falou para mim não sei o quê, e fica carregando esse diabo dessa informação que a tia nem sabe que ela falou, a tia acontece. A tia, ou tio, ou fulano, ciclano, eles, cada um tem o seu padrão de percepção, de conduta, de ser, e eles acontecem falando às vezes bobagem e tal. E você vai dar o poder para uma frase ou para uma atitude grosseira estragar o teu dia, teu ano, tua semana, ou te atrapalhar, incapacitar em algo na sua vida? Pelo amor de Deus, gente, está aí recursos para serem utilizados. A Larissa está trazendo algo maravilhoso, que é um recurso simples, já cientificamente utilizado, que reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, hein, Fábio? Reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, quer dizer, não tem nada aí turbante, ela não vai vestir um turbante e usar uma bola de cristal. Ela é doutora, ela é cientista, ela é terapeuta, ela é competente no que ela faz. Porque senão a gente vai ficar com esse monte de coisa aqui, que nem uma lata de lixo aqui, e você vai ficar repetindo o seu passado no seu futuro. Porque é o mesmo padrão de crenças, programações, de percepção, memórias implícitas. Você começa a ver tudo pelo lado negativo, porque já é um hábito cerebral ver pelo lado negativo, que vai dizer lá. Isso vai se acumulando, são chamadas memórias implícitas. E é o banco de dados que você usa para perceber sua vida. Então, é a lente que você usa para perceber a vida, essas memórias implícitas. E aí, eu gostaria que você falasse um pouquinho, Larissa, se você me permite te perguntar isso. Lógico. Como é que você vê essa visão do cérebro reptiliano, sistema límbico, essa parte, essas camadas cerebrais
desde os mais primitivos aos mais modernos, atualizados, né, mais sofisticados. Como é que você vê isso? Eu adoro essa abordagem, eu acho super legal essa forma de ver o sistema nervoso, né? Porque ele justamente, aí é que tá. Quando você estava falando aí dessa questão das memórias e dos pensamentos e tudo mais, e na nossa sociedade, o que eu acho já uma grande evolução, né? A gente vê que a única forma de você, sei lá, acho que a mais comum de você trabalhar com essas questões psíquicas, emocionais, é através de terapias psíquicas emocionais, que eu acho fantástico, que é um meio de autoconhecimento super interessante, mas tem algumas pessoas que não se atraem por isso. Ah, puxa, eu não queria ficar numa sala conversando ou falando da minha vida, não é algo que chama atenção, né? E não precisa ser assim, né? Você tem, por exemplo, dentro da auriculoterapia, uma forma de abordagem disso sem você ter que abrir a boca, teoricamente, né? Estou dizendo que não é necessário, que é um casamento perfeito trabalhar com áreas psicológicas. Mas, às vezes, e aí juntando na sua pergunta, às vezes essa não é a forma que vai ajudar o paciente. Por quê? Quando a gente está falando de uma terapia psíquica, de uma psicoterapia, a gente está necessariamente tendo que trabalhar com o nível humano. Ou seja, só o ser humano consegue fazer análise através de linguagem, consegue ponderar o tempo, falar, realmente há 10 anos atrás. Você fala para o seu cachorro o que aconteceu 10 anos atrás, 10 anos ontem e hoje, para ele é a mesma coisa. Só o ser humano tem essa capacidade. E essa capacidade está no córtex cerebral. Então, quando eu tenho algo que atingiu o córtex cerebral, eu tenho condição de trabalhar no nível psicoterapêutico. Mas, quando eu estou no nível límbico e quando principalmente eu estou no nível reptiliano, que é do tronco cerebral, não adianta falar. Blá, 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 não vai conseguir fazer nenhuma mudança aí. Não adianta falar. Você só vai conseguir abordar através do corpo. Seja através de terapias manuais, tem algumas maravilhosas que trabalham nesse nível, mas a auriculoterapia também atinge esse nível. Então, eu avaliando a orelha, eu sei qual é o nível que aconteceu essa exclusão, a gente chama de exclusão dentro da auriculoterapia. E isso entra num outro aspecto da auriculoterapia que a gente chama de fases da orelha, né? Então, observou-se que cada ponto ele tem pelo menos 3 funções. E aí não conseguiu entender muito bem qual era essa relação. Ah, será que existe camada no ponto, né? Porque eles apareciam, era o mesmo ponto, só que aparecia eventualmente em lugares diferentes da orelha. E aí perceberam que não, que tinha a ver com esse nível de conexão neurológica entre a orelha e o sistema nervoso. Quando eu estou trabalhando no nível do tronco cerebral, do nível reptiliano, eu estou no que a gente chama de fase 1. Quando eu estou no nível límbico, eu estou falando da fase 2. E quando eu estou no nível cortical, eu estou falando da fase 3. Então, eu mudo, na verdade, a forma de entender a orelha a partir, lógico, tem uma avaliação para isso, mas para você saber qual foi o nível. Então, o que acontece? Quando tem uma pessoa que está no nível reptiliano, que a gente fala, né? É a mesma coisa que você falar com uma criança de 2 anos. A criança de 2 anos, o máximo que ela faz é defender a sobrevivência dela. Então, se você falar para ela, querido, não pegue nesse vaso de cristal que foi a sua bisavó que deixou de herança para a mamãe, e isso é a marca da nossa família. Ela vai dar um tapa naquilo se estiver na frente dela para ela pegar o doce que ela quer pegar, que é nível de sobrevivência. Não adianta. Então, é a mesma coisa. Eu estou fazendo uma comparação, mas no ser humano, no adulto, às vezes você está nesse nível. Você está atingido, né, num nível de sobrevivência que não adianta falar. Você vai repetir aquele comportamento porque aquilo é o nível de sobrevivência. Perfeito. Então, eu acho uma visão bastante interessante que casa muito com a teoria da auriculoterapia, né? Essa forma de abordagem. E aí, existem momentos onde é imprescindível que você encaminhe esse paciente para, por exemplo, um profissional
da psicoterapia se eu estou no nível cortical e o paciente sente essa necessidade, né? Puxa, mas eu queria entender por que aconteceu isso comigo, por que eu tomei essa decisão, por que eu fiz esse caminho. Ah, então agora você está no nível da linguagem humana e você pode ir para um profissional que vai te ajudar a aprofundar nisso, né? E pode ajudar, sem dúvida nenhuma, né? Quando chega nesse nível cortical, né? Mas eu acho que é muito importante as pessoas saberem isso, porque senão você vai ficar achando que às vezes... eu conversei, reconheci meu problema, mas não estou dando conta de resolver, eu sou um fraco problemático. Não, gente, tem coisa que não é com a sua consciência que você muda. Então, no neurofeedback, por exemplo, Larissa, que você deve saber muito bem... muito legal. Quando eu quero mudar um padrão elétrico que dá como conduta uma reação de medo, ou dá como conduta uma reação de raiva, alguma coisa indesejável, ou um hábito alimentar indesejável, quando eu tenho... Não é com a minha consciência, eu quero mudar esse impulso. Não é com a consciência que eu vou conseguir interferir nesse hábito elétrico. Eu tenho que ter um estímulo que, no nível subconsciente, o meu cérebro percebe e ele responde abaixo do meu nível de consciência. Ele se auto-repara, ele se automodula e corrige num nível abaixo da minha consciência. Eu não estou nem sabendo. Eu estou no neurofeedback, escutando uma música, vendo um vídeo, e a mudança está acontecendo porque o estímulo está abaixo do meu nível de percepção consciente. Exato. Né? Então, esses ajustes assim nesse nível é muito interessante. E acho uma coisa legal a gente comentar aqui também para o pessoal, que a turma nossa gosta de quando aprofunda a conversa, né? Quando vai Então, eu fantástico, eu adoro também. Você também gosta, né? Eu acho muito interessante, porque a gente, no automático da vida, se identificando com esses pensamentos que acontecem na nossa cabeça, com os sentimentos que acontecem, porque acontecem. Não adianta você querer falar assim, não posso ter pensamento negativo. Não tem jeito. O pensamento negativo ele vai acontecer, ele é inevitável acontecer o pensamento negativo, porque o cérebro tem essa facilidade, especialmente essas áreas mais primitivas, o sistema límbico, reptiliano. Ele é sobrevivência, ele vai prestar atenção muito mais facilmente no aspecto desagradável, negativo, ameaçador, e vai ficar, se você tiver no automático, esse filminho vai ficar passando na tua cabeça. Então é um processamento mental, porque aí você vai ter uma certa percepção desse medo, dessa ansiedade, que acontece porque um hábito, virou um disco lá que está tocando aquele CD da ansiedade, tocando o CD do medo, da preocupação. O CD toca, porque você já permitiu que se instalasse esse CD. Não adianta você ficar brigando com o aparelho que toca o CD. Não adianta eu pôr um CD de rock no meu... Colocou o CD, é uma ótima comparação mesmo. Se eu colocar o CD de rock dentro do aparelho e apertar play, vai tocar rock. Não adianta eu ficar brigando com o aparelho e falar, toca ópera, toca ópera. Não vai tocar ópera. Ele tá o CD do rock. Então eu tenho que trocar esse CD. Eu tenho que mudar essa programação. Então, o trabalho que a gente faz quando a gente fala de expansão de consciência, nada mais é do que... Não é fácil, porque é difícil... Precisaria de umas 3 lives para eu falar um pouquinho mais sobre isso, Larissa. Você me chama de novo. Você me chama de novo para a gente falar. Vou chamar, com certeza. Porque é legal a gente entender que você acha que você tomou uma decisão, você acha que você teve esse livre-arbítrio, mas a infinidade de coisas que estão acontecendo por trás de você tomar a decisão, você vai ver que até sua decisão que você acha que você tomou, aconteceu. Por uma razão desse processamento que está acontecendo. E ele acontece mesmo. Agora, dá para a gente mexer alguma coisa? De certa forma, dá. E eu acho que é legal entender que a nossa mente, ela processa esses aspectos primitivos, não só os processos primitivos do teu cérebro primitivo, do seu corpo, das suas percepções, das suas crenças, condicionamentos, né, do que você tem como verdade, mas também influências ancestrais, também influências de gerações futuras, também influências de todo o universo. Tudo isso está sendo processado por o que você chama de mente, esse processador. Só que, se você deixar no automático, ela vai ficar predominantemente processando esses aspectos primitivos e você será um ser humano preso nessa terceira dimensão, na matéria, no medo, um dia aqui, quem sabe um dia melhora, você vai estar preso no futuro ou no passado, e a vida vai ser atritosa. E se você aprender a aumentar o teu processamento mental para deixar de ser refém desses aspectos primitivos
e aumentar o teu campo eletromagnético de todo o seu conjunto do sistema nervoso elétrico, aumentando o seu campo eletromagnético, fazendo downloads de mais informações dessa consciência cósmica, você estará percebendo mais do que é isso que é transformador. Perceber mais do que é. Porque só saber mais do que está não vai te transformar de maneira tão impactante. Porque é só saber mais. Ah, já sei. Todo mundo aí sabe que não deveria sofrer por um monte de coisa. Todo mundo sabe que deveria ter reações melhores. Todo mundo sabe que deveria ter hábitos melhores. Mas não é saber mais que transforma de maneira impactante. É perceber mais do que é. Então vamos deixar para uma próxima live a gente aprofundar nisso. O que você acha, Larissa? Vamos marcar. Vamos deixar já encaminhada essa próxima live aí, com certeza. Até porque, ó, passa muito rápido, Fábio. Falta 4 minutos para acabar. Olha só, então tá na hora de você já fazer as suas recomendações finais aí, ó. Vida. Nós dois, na verdade, né? Quero te agradecer muito por você aceitar aqui o convite. Eu acho que sempre existe essa questão, quando a gente está falando de terapias naturais, existe sim uma grande aceitabilidade, nossa, isso é ótimo já, mas também existe uma certa visão de que ela não é científica, de que ela não precisa grandes aprofundamentos, de que aquela história de que se é natural não faz bem, não faz mal, né? E a vida não é assim. Na verdade, quanto mais você estuda, quanto mais você se aprofunda, né, mais mundos abrem, né? Mais possibilidades vão acontecendo, né? Então eu queria muito trazer a sua visão aqui para o meu canal, porque você é um médico que tem essa mente aberta, né? Que reconhece várias possibilidades da existência, mas também respeita profundamente os estudos, né? E é essa linha que eu acho que é super importante aqui para mim. Então, eu queria te agradecer e convidar para quem não conhecia aqui o canal, né? Eu estou sempre fazendo live de terça às 9 da noite e de sexta às 11 da manhã. É isso. Legal, Larissa. Muito bom. Prazer foi receber esse convite e quero te agradecer de todo o coração. E é uma alegria de poder estar compartilhando isso. Eu estou vendo aqui uma pergunta da Savana, né? Que é como saber se estamos exercendo o livre-arbítrio, se é condicionamento. E isso aí é uma live inteira, viu, Savana? É uma live inteira para a gente percorrer sobre se estamos exercendo... O que é o livre-arbítrio, o que é o que acontece e o que é o que você faz. Porque parecem polaridades, né? Assim como você tem o branco, o preto, positivo, negativo, masculino, feminino, o silêncio e o som... Você tem aí o que você faz e o que acontece. E eu consigo te adiantar alguma coisa sobre isso, que essas polaridades, na verdade, não são coisas opostas. Elas são lados da mesma moeda que acontecem em escalas de cinza da mesma única coisa. Então, da mesma maneira que o som é junto com o silêncio para que haja música, a música é o som mais o silêncio para você reconhecer as notas, senão você não reconheceria as notas. Então, da mesma maneira que as polaridades são unas, da mesma maneira o que você faz é o que acontece. E o que acontece é o que você faz. E dá pra gente ir longe nisso aí num próximo momento. E é muito gostoso conversar. Eu quero agradecer a todos que estão acompanhando a gente, as pessoas queridíssimas que te acompanham, as que me acompanham. E que bom que vocês estão conectados. Espero vê-los em breve numa próxima aí. Isso aí. Obrigadão, Fábio, e até. Até a próxima. Beijo. Parabéns pelo trabalho. Todo mundo. Obrigada e até mais. Até.